Muito bem, imparáveis, estou aqui para ensinar tudo aquilo que eu aprendo para vocês. O canal Jonatas Aguiar tem esse intuito. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre inteligência emocional e domínio próprio. Vou ler um texto que está na Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, cristãos que estavam na região da Galáxia, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você já ouviu falar certamente sobre domínio próprio, mas você já ouviu falar sobre inteligência emocional? Ambos são a mesma coisa, mas muitas pessoas acham que quando ensinamos sobre inteligência emocional, estamos ensinando doutrinas de demônios, ou então ensinamentos de homens, ou então coisas, estudos, ciências simplesmente baseadas no estudo da mente. E não, nós estamos falando sobre o domínio próprio. Estamos falando sobre algo muito importante. O domínio próprio traz consigo o dominar as ações, o dominar o que fazer. O fundador, psicólogo, PhD em psicologia, Daniel Goleman, escritor deste livro aqui, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, com mais de 400 mil exemplares vendidos somente no Brasil. Ele descreve a inteligência emocional como a capacidade de uma pessoa gerenciar os seus sentimentos, de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Segundo o psicólogo, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Não entendeu? Eu vou explicar para você. Leia esse livro, Inteligência Emocional. Claro que eu, cristão, não vou deixar de indicar para você ler o livro dos livros, que se chama A Bíblia Sagrada. É óbvio que você deve ler a Bíblia Sagrada, para você conhecer um pouco mais sobre os frutos do Espírito. Mas, propriamente falando de um dos frutos do Espírito, que se chama domínio próprio e a inteligência emocional. Hoje, sabemos que estamos vivendo em um tempo conturbado, um tempo pelo qual muitas pessoas estão simplesmente se tornando egocêntricas. A cada dia que se passa, nasce uma pessoa que só quer olhar para o seu umbigo e não quer ajudar o seu próximo que está no seu lado, à sua direita ou à sua esquerda. Não existem mais pessoas como antigamente, ou pessoas como há tempos atrás, ou há dias atrás. Os tempos têm mudado e as pessoas também têm mudado. O interessante é que nós somos seres humanos e temos uma mente, temos um coração, temos ações e sabemos que tudo começa dentro da nossa mente. Nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do nosso cérebro
se chama a parte consciente. É onde ficam as coisas que nós guardamos como memória. O inconsciente é onde nós liberamos ações de forma que não precisa nós estar consciente. É como abrir e fechar de olhos. Isto é inconsciente. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela tem o costume de fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui agora. Piscar muito, piscar demais. Ela está ansiosa, ela está preocupada, ela não vê a hora de algo acontecer. Então, ela fica assim, toda hora piscando. Isso é uma linguagem corporal, é claro, mas isso é inconsciente. E tem a parte subconsciente, que é onde estão os nossos traumas, os nossos medos, as nossas fobias, as nossas limitações, as experiências, sejam elas adequadas ou inadequadas. Nessa memória, nós temos ali então o lugar mais importante aonde nós trabalhar. O nosso consciente é apenas um reflexo do nosso subconsciente. Para nós poder ter novas ações, novos resultados, nós temos que mudar o nosso subconsciente aos pouquinhos. E já digo para você, aquele que disser que pode mudar a sua vida, não acredite nele. Aquele que diz que pode simplesmente transformar a tua vida, não acredite nele. Porque o único que pode transformar a sua vida por querer é você. Ah, mas Deus sim. Em primeiro lugar, Deus. Mas você tem que querer a ajuda dele. Se você não quiser mudança, não existe ninguém. Não existe homem, não existe mulher, não existe nem o cachorrinho, o gatinho que vai te ajudar a mudar. Não, você tem que querer mudança. A inteligência emocional, como eu estudo e sou formado em inteligência emocional, em um curso chamado Ciclo da Maestria, com o Wendel Carvalho, ao qual me orgulho de falar desse homem que muitas vezes diz, se você busca se desenvolver, busca ter uma autoestima elevada, ter sucesso na área financeira, na área conjugal, na área material, mas não está indo bem, ele diz, busque também desenvolvimento na área espiritual, onde ele aconselha, seja qual for a sua religião, a dizer, busque a sua área espiritual, melhore ela. Se você é cristão, ore mais. Busque aprimorar, se aproximar do ser maior que você acredita. Então, aprendi a desenvolver a maestria emocional, ser mestre nas emoções. A inteligência emocional é saber usar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Da onde vêm as emoções? As emoções primeiras são geradas na nossa mente, na nossa imaginação. A nossa imaginação gera uma expectativa, ou seja, espera que algo aconteça da forma que imaginou. E então, uma mensagem é enviada diretamente para o coração. E essa mensagem vai fazer com que eu, você, nós venhamos praticar ações para que então esse resultado venha a ser obtido por todos. Essa inteligência emocional faz com que nós venhamos ter então o domínio das emoções, o domínio do que pensar, o domínio do que imaginar, o domínio do que ver, do que ouvir, do que sentir.
Por quê? Tendo o domínio das emoções, tendo o domínio do que se pensa, do que se ouve, do que se vê e do que se sente, toda a vida pode ser mudada. Acredite, você pode, você é capaz de desenvolver inteligência emocional. Quais são os malefícios de quem não tem inteligência emocional? Um deles, pobreza extrema. E eu não estou falando apenas na questão monetária, na questão do money, do cash, não. Eu estou falando da pobreza interior. A pobreza que vem lá de dentro do coração e que flui fora e que descai o teu semblante e você fica abatido, caído, contristado, decepcionado. Essa pobreza é devido à falta de inteligência emocional. A falta de não saber lidar com as suas próprias emoções, com as suas próprias frustrações. Há uma ferramenta dentro da PNL, Programação Neurolinguística, que diz que nós podemos dar um novo significado. Caminhando por dentro da palavra de Deus, nós podemos ter uma vida nova, andar em novidade de vida. Observe comigo que quem tem inteligência emocional é uma pessoa pelo qual sabe usar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Jonatas Aguiar, se inteligência emocional é bíblica, me dê um exemplo. Vou citar para você um dos principais reis da Bíblia. Se chama Davi. Davi, um homem extremamente importante. Certa feita vai estar no meio de pessoas que querem a sua cabeça. E nesse momento, ele vai ouvir falar o seguinte, e vai ver eles virem de encontro dele, e vai sentir medo. E neste momento, Davi vai se fazer de louco. Porque o que ele ouviu foi o seguinte: não é este Davi, aquele que matava centenas e milhares? Quem sabe não exatamente nessas palavras, mas eles falaram: vamos acabar com a vida desse homem. E ele viu eles vindo até ele. Ele sentiu o medo da morte. Mas naquele momento, Davi usou inteligência emocional. Como assim, Jonatas? A Bíblia vai dizer, o livro sagrado, o rolo pequeno de papiro vai dizer o seguinte, que ele começa a espumar pelos cantos da boca e começa a então se fazer de louco. Numa situação como esta, se ele não tivesse inteligência emocional daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele sentiu, Davi teria perdido a sua vida. Quantas pessoas têm perdido a sua vida por falta de inteligência emocional? Quantas pessoas têm perdido casamentos, famílias, bens, empresas por falta de inteligência emocional? Não saber gerir as suas emoções.
Existem momentos que eu e você temos que usar inteligência emocional. Fazer como Davi. Mas Jonatas, eu tenho que fazer um teatro como Davi, vou espumar pela boca? Não, você faça de louco. Se fazer, certamente você já ouviu a frase, se fazer de leitão para poder mamar deitado. Certamente você já ouviu a frase, se faça de louco para poder viver bem. Davi fez isso. Davi se fez de louco, porque era a vida dele que estava em jogo. E entenda, a inteligência emocional é muito importante. Há um grande malefício para quem não tem a inteligência emocional. Essa pobreza interior faz com que acabe com a vida dele, faz com que acabe com a vida dela. Entenda, não dá para viver sem inteligência emocional. Haja na hora certa, com a intensidade certa, no momento certo. Use a emoção certa. Davi usou a emoção de se fazer de louco na hora certa, com a intensidade certa e no momento certo. Quando Davi fez isso, ele estava provando que a inteligência emocional já existia lá atrás. Nos tempos bíblicos, Davi estava provando que existia já inteligência emocional. Então Davi fez isso. Veja como é interessante ter inteligência emocional, não ser pobre intelectual. Agora eu dou um conselho. Você quer ser inteligente emocional? Não deixe o seu cérebro também sobrecarregado. Consuma conteúdos que lhe façam bem, como este aqui, que não vão deixar obesidade mental na tua mente, dentro do teu cérebro, dentro do cérebro. Inteligência emocional, ficou bem claro que é saber usar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Vamos citar do exemplo de Davi. Fez tudo isso em uma só coisa, em uma só vez, porque a sua vida estava em jogo. E quais são os benefícios de ter inteligência emocional? Você vai ter uma vida financeira melhor, você vai ter uma vida material melhor, uma administração melhor, uma gestão de tempo melhor, uma vida espiritual melhor, porque você vai estar conectado consigo mesmo, com o Criador, mas não vai deixar que nada lhe atrapalhe. Você não vai ser levado pelas emoções, mas você vai controlar as emoções. Você não vai ser controlado pelas emoções, mas você vai controlar as emoções. Você tem duas opções: controlar as emoções ou deixar que elas controlem você. Deixar que o teu coração te controle ou você controle o seu coração. E eu indico para você que você controle o teu coração. Alinhe pensamento com sentimento, que vai gerar ações que vão gerar resultados. Se os teus pensamentos forem bons, teus sentimentos serão bons, tuas ações serão boas e os teus resultados serão melhores ainda. Quer mudar resultados? Muda pensamentos. Quer mudar resultados? Muda sentimentos. Quer mudar resultados? Muda ações. Quer mudar resultados? Faça isso. Tenha uma nova mente. Tenha um novo sentimento. Tenha novas ações. E você terá novos resultados. Isso é inteligência emocional. E o domínio próprio, Jonatas? Então, tu falou qual a diferença entre domínio próprio e inteligência emocional. O domínio próprio é dominar a si mesmo. É dominar a si.
Domínio próprio. Ter domínio, quando alguém tem um domínio próprio, de uma propriedade, ele tem aquilo como dele, escrito, o seu nome. Se não está no seu nome, não é dele. Correto? Então entenda, para que possa ser dele, ele tem que ter o domínio próprio, ou seja, a escritura. Você, quando assume o controle da sua vida, você tem o domínio da sua vida. Quando você tem o controle da sua vida, você tem domínio próprio. Você é o senhor do teu destino, capitão da sua alma. Não, o capitão da minha alma é Jesus Cristo. Ele é Deus, ele morreu por mim. Óbvio, por mim também. Claro. Mas entenda, esse Deus, esse Cristo maravilhoso, se entregou por mim e por você, para que nós tivéssemos uma vida em abundância, uma vida completa. Que vida completa é essa que você está vivendo, que diz que tem domínio próprio, mas o teu casamento é um casamento medíocre? O que é medíocre? É um casamento que está aqui, ó, na média. Se até o aparelho de medir o coração, as batidas cardíacas, é oscilação, é altos e baixos, é alto e baixo, alto e baixo. Você quer viver na média? Isso é morte na certa, risquinho é morte na certa. Porque vida medíocre, casamento medíocre, é casamento acabado dentro de poucos anos. Que é um exemplo de um casamento acima da média. É aquele casamento que está sempre querendo mudar, melhorar, fazer algo novo, algo diferente, viver em novidade de vida. Os problemas, os desafios, as lutas não intimidam o casal, porque o casal anda junto, eles andam em concordância, um concorda com o outro. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Não é um lutando dizendo, vamos fazer assim, o outro, não, vai ser do meu jeito, não, vai ser do meu jeito, não, vai ser... Não, é uma vida acima da média. Só que muitas pessoas não estão acostumadas a viver assim. Elas acham que é normal, que isso é normal. Viver brigando, viver discutindo, viver chamando um outro de palavrões. No começo era meu gatinho, minha gatinha, minha oncinha. Passou os anos, começou anta, começou seu jumento, tartaruga. Tudo porque se acostumou com a vida medíocre na linha e não na vida acima da média, com os dois concordam e vão subindo junto. E eu faço uma comparação, porque muitas casas têm o topo assim, porque elas apontam para cima e a chuva cai dos lados. A chuva cai dos lados. Se fosse assim, a chuva ia bater e o telhado, quem sabe, não ia aguentar. Por isso ele tem que ter um certo caimento. E quando ele tem esses dois caimentos, a chuva cai dos dois lados e o telhado continua firme, forte. O casamento tem que apontar para cima, estar sempre indo para cima, elevação, sendo exemplo para outras pessoas. Não é normal viver discutindo, viver brigando, viver tendo uma vida medíocre. Não é normal.
Eu dei o exemplo de um casamento bom para quem tem o domínio próprio. Mas para quem tem o domínio próprio, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Porque há uma diferença entre parecer de ser. Parecer é simplesmente colocar a tua alegria em coisas momentâneas. Colocar a tua felicidade em coisas que passam, como bens materiais, bens financeiros, bens físicos, mas o bem espiritual, esse traz felicidade. Como eu posso adquirir isso, Jonatas Aguiar? Através do domínio próprio. Não deixe a sua vida ser dirigida pelas tuas emoções. Veja que inteligência emocional, ela equilibra, ela casa com o domínio próprio. Não deixe a sua vida ser dominada pelas emoções. Oh, mas me feriram, fizeram isso, aquilo outro pra mim, e eu vou matar, e eu vou fazer, e acontecer. Você não vai fazer nada. Você vai se controlar. Você vai olhar pra dentro de si e dizer assim, ó, eu não mereço isso. Mas o que eu estou fazendo para me merecer o melhor? Será que eu estou indo de encontro da aparência do mal, ou eu estou fugindo da aparência do mal? Você tem duas escolhas. Quantas escolhas? Duas escolhas. Ou você faz o que é certo, ou você faz o que é errado. E geralmente, se escolhe fazer o que é errado. E as consequências vêm. Quando elas vêm, você olha e diz, ah, mas por quê? Por que será? Me diga. Você escolheu. Você poderia ter feito como Cristo. Batendo de um lado, ele virou outra face e disse, bate desse também. Ou então, ter se imposto como Jesus fez também. Batendo do lado e disse, ó, se eu estiver errado, me corrija. Mas se eu não estiver errado, por que me bateram em minha face? Eles não bateram de novo. Compreendo? Você tem essas duas escolhas. Para você ser feliz, você precisa entender que felicidade é um estado de espírito. Se você deixar a paz inundar o teu ser. O que é a paz? Como é que você tem paz? Eu vou explicar para você. Paz faz parte do domínio próprio, faz parte da inteligência emocional. Para você ter paz, você precisa entender que nada do que acontece é com você, e sim para você. Nada do que acontece tem um porquê, e sim um pra quê. Quando você diz, por que isso aconteceu comigo? Você se desespera. Verdade ou não é? Agora quando você diz, pra que isso aconteceu comigo? A frase e o efeito muda. Mas por que muda, Jonatas Aguiar? Porque o seguinte, não é o porquê aconteceu para você, é o pra quê. Pra que você se tornasse mais forte, pra que você tivesse força, pra que você tivesse experiência, pra que você entendesse que a vida não são só flores. A vida não é só um verão onde tem só sol, praia, sombra, água fresca, não. A vida também é o inverno, onde é frio, onde você fica, quem sabe às vezes sem um cobertor. A vida também não é só primavera, onde tem só flores, tá? A vida não é outono, onde cai todas as folhas da árvore, não. Não. A vida tem as 4 estações. Calma. Quem sabe você está passando por uma estação que você não havia planejado. Devido ao pensamento, o sentimento, as ações que você obteve e os resultados você está tendo agora.
É difícil? Eu não disse que seria simples. Eu não disse que seria fácil, mas eu disse que seria simples. Domine as suas emoções. Domine. Domine as tuas atitudes. Domine o medo. Domine a fúria. Olha, você pode usar a raiva em teu favor. Como assim? Ó, quando você estiver com raiva, você pode usar a raiva para você carpir um lote. Duvido, eu duvido que alguém que está com raiva, quando vai carpir um lote, 5 enxadadas que ele dá no chão, acabou a ira, acabou. Ele vai sentir que vai doer os braços, ele vai parar. Vai parar, ele vai entender, não, assim não vai render o serviço. E aí vai continuar carpindo, para ficar bonito o serviço. Usa a ira em teu favor. Tristeza. Dá para usar a tristeza em teu favor. Ah, mas como assim? Não tem como. Não. Usa ela como incentivo. Ah, mas me rebaixaram. Ei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me motivar. De que forma? Olha, eu posso ver. Então, eu vou procurar olhar para os pássaros que voam. Se eles conseguem alimento sem plantar, então, eu também consigo fazer algo para me alegrar, sem precisar de alguém para me motivar. Eu vou me automotivar, eu mesmo vou procurar algo para me fazer feliz. Eu vou trazer de dentro de mim. Se eu estou com um pensamento triste, eu vou trazer à memória pensamentos bons. E aí eu vou me alegrar. E aí eu uso a tristeza em meu favor. E dentro de minutos, eu produzo dopamina, hormônio do bem-estar, e eu estou bem. E as pessoas não me veem chorando. Pelo contrário, elas me veem bem. E é isso que eu quero para vocês. Vocês estejam bem. Dominem as suas emoções. Dominem as suas ações. Olha só, o que é inteligência emocional? Usar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. O que é domínio próprio? Dominar as suas ações. Os dois não se encaixam? Encaixa. Porque se você domina teu pensamento, domina teu sentimento, tem novas ações, você vai ter novos resultados. E esses resultados vão ser extraordinários. Ordinário, qualquer um pode ser, mas extraordinário, só aquele que faz além daquilo que é mandado. Ah, mas me mandaram fazer isso. Faça além do que te mandaram. E você vai ver os resultados acontecendo. E esse foi o vídeo de hoje. Você não se esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, comentar. Ah, manda pra titia, manda pra vovó, manda pro titio, manda pra vizinha, manda pro vizinho, manda pro amigo, manda pro empresário. Pode chamar lá na empresa também, eu vou. Ministro a inteligência emocional, o domínio das emoções do trabalho. Pode mandar para lá pra escola, eu vou lá na escola também, vou na tua igreja se for preciso também. Sou cristão, todo mundo sabe. Não tem problema. Vou na tua casa, faço mentoria, a gente conversa. Fica com esse vídeo, mas não se esqueça, tenha inteligência emocional e domínio próprio. Una o útil ao agradável. Domine as tuas emoções, mas também domine as tuas ações. E aí você vai ter uma vida muito mais do que abençoada. Você vai ter uma vida de sucesso. Aquele abraço do Jonatas Aguiar. Um beijo para vocês. Fui! Valeu!